Olá pessoal do sexto ano, aqui é o professor Peterson para mais uma aula de Educação Física. Começando, vamos dar oi para o Isaías. Tudo bom, Isaías? Isaías que nos acompanha hoje na nossa aula, interpretando a nossa aula em Libras. Não podemos esquecer dos nossos recadinhos. Se você está assistindo a aula só pela TV, entre em contato com a sua escola e verifique o procedimento das atividades impressas. Mas se você tem acesso à internet, está usando o Google Classroom, não deixe de fazer a atividade obrigatória, ela que garante a tua presença na nossa aula, tá? Vocês lembram que nós tratamos na aula passada? Na aula passada nós falamos de uma atividade de aventura junto à natureza, a corrida de orientação. Vocês lembram dela? É a arte de navegar por terras desconhecidas, com o auxílio de um mapa topográfico e uma bússola. A gente até falou bastante sobre esse uso da bússola, né? Nasceu em 1850 nos meios militares escandinavos, não como um treinamento, mas até como uma brincadeira para as tropas, certo? A prática da corrida de orientação desenvolve a leitura de mapas, a avaliação e a escolha da rota, o uso da bússola, a concentração e a tomada de decisão para escolher qual o caminho a percorrer e a possibilidade de correr em terreno natural e acidentado. Agora, você sabia que algumas atividades de aventura elas podem ser realizadas no meio urbano, dentro da cidade? Você conhece alguma? Talvez você até conheça, mas não faça a ligação com essa ideia da atividade de aventura. Pois hoje a gente vai tratar de uma atividade de aventura, uma prática de aventura urbana, que eu tenho certeza que é muito conhecida por vocês. Quer ver só? Hoje a gente vai falar do skate, né? Com certeza a maioria de vocês conhece o skate, talvez até tenha um skate aí na sua casa, ou já andou no skate de um amigo, ou de um primo, né? Ou de um conhecido. Pois bem, você conhece a história do skate? Então olha só, o skate, a famosa prancha de madeira com rodas é conhecida no Brasil como skate, mas nos Estados Unidos, onde ela foi criada, ela é chamada de skateboard, significa patins numa prancha. Não se sabe ao certo como que o skate surgiu, mas existem algumas teorias, tá? Uma das teorias diz que o nascimento ocorreu nos Estados Unidos em meados do século XX, possivelmente derivado dos roller scooters, uma espécie de patinete fabricado a partir de 1900, desculpe. O que é o patinete? O patinete é quase um skate, né, com aquele guidão em cima, onde o indivíduo segura, né, apoia os pés na prancha, com um pé ele dá um impulso e ele vai se equilibrando ali, tá? Então, ao que parece, a partir desse patinete, se tirou esse guidão, né, de cima e a rodinha da frente que tinha alguma direção, e essa rodinha foi para o lado de baixo da prancha, tá? Daí que surgiu o skate. Mas existe uma outra ideia também. Outra teoria diz que os skates surgiram ainda antes dessa data, tá? A partir de patins desmontados, cujas rodas eram presas em caixotes ou pranchas de madeira. As pessoas não andavam em pé, e sim com um joelho apoiado na madeira e outro pé dando o impulso. Daí é até meio parecido com o nosso carrinho de rolimã, né? Mas a diferença é que usava rodinhas de patins. Então eles prendiam nessa prancha ou num caixote, ficava meio agachado, apoiado com um joelho na prancha e usava o outro pé para dar impulso, certo? Então essas são algumas teorias do surgimento do skate. No final dos anos 50, a gente vai ter uma coisa bem interessante que acontece com esse esporte. Olha só, na falta de ondas nas praias da Califórnia, surfistas tentavam imitar as manobras de surf usando rodas e eixos montados em pranchas de madeira. Então, qual que é a situação aqui? Né? O mar estava liso, não tinha onda, né? E os surfistas, para acharem alguma alternativa de treino,
adaptaram rodas em pranchas de madeira e começaram a tentar simular a mesma manobra, o mesmo movimento que ele fazia na onda nessa prancha sobre roda. E daí eles descobriram a piscina, mas a gente já vai chegar lá, tá bom? Essa história da piscina, aguarda um pouquinho aí, tá bom? A partir daí, o skate foi se popularizando cada vez mais e se transformando no esporte que hoje conhecemos. Tóquio 2020? Não, né? Provavelmente 2021. Será a primeira participação do skate em uma edição dos Jogos Olímpicos, disputado nas provas de street e parque, certo? Então, as duas provas a gente já vai entender quais são essas provas aí. A modalidade street se tornou uma das mais fortes, pois os praticantes não necessitam de pistas para praticar. Com isso, as manobras também evoluíram. Em 1997, Robert Dean da Silva Burnquist, ou Bob Burnquist, foi eleito o melhor skatista do mundo. Em 2000, é criada a Confederação Brasileira de Skate, né, aqui no Brasil. Primeiro exercício, então, para a gente falar, né, fixar um pouquinho essa ideia aí a respeito da origem do skate. Existem algumas teorias para o surgimento do skate. Uma delas é que, alternativa A, foram criados para serem usados como brinquedos. Alternativa B, surgiram como estratégia de treinamentos entre surfistas. C, surgiram para o transporte de cargas. E D, surgiram a partir dos snowboards usados na neve. Então, leia novamente o exercício. Daqui um pouquinho, tempinho é pequeno, tá? Bem rapidinho. A gente já volta para corrigir. Corrigindo então, pessoal, vocês conseguiram resolver o nosso exercício? Existem algumas teorias para o surgimento do skate. Uma delas é que eles surgiram como estratégia de treinamento lá entre os surfistas, né? Essa é uma teoria assim mais contemporânea, mais moderna, né? Colocando o surgimento do skate lá por volta da década de 50, certo? Partes do skate, então. Então, a gente vai falar aqui do skate que é usado principalmente no street e no vertical, certo? Existe um outro skate chamado de long, que ele é um skate usado mais numa outra atividade de descida de serras, de pistas, né, de
de pistas diferentes, né? Não é tanto usado para manobra, tá bom? Aqui a gente vai falar desse skate usado mais para manobra. Então, algumas partes, talvez a maioria vocês conheçam, né? O shape, que é exatamente a madeira colocada em cima das rodas, né? Ela leva o nome de shape. O bico do shape é chamado de nose. Alguns skatistas até usam colocar uma proteçãozinha de borracha ali, né? E a parte de trás do skate é o tail. Essa parte de trás, normalmente, ela é um pouquinho erguida no skate, tá? Alguns até usam essa parte para parar o skate, meio que como um freio do skate, né? Levanta o bico do skate e essa parte arrasta no chão para frear o skate, ok? Os eixos são os trucks, certo? E daí nós temos 4 rodas. E em cada roda nós temos um par de rolamentos. Então você tem um rolamento de um lado da roda, um rolamento do outro lado da roda, tá? E por dentro do truck passa o eixo prendendo as rodas. Lembrando que o truck é o que dá aquele movimento do shape de um lado para o outro, tá? Então é o truck que dá esse movimento no skate e esse movimento é o que vai mudando a direção no skate, vai possibilitando fazer curva, por exemplo, ok? Então essas são as partes principais do skate, ok? Modalidades do skate. A gente vai entender um pouquinho quais são essas modalidades para esse skate menor, ok? Então a gente tem o freestyle, que são as manobras feitas em sequência no chão. Então não existe uma pista específica. As manobras são feitas no chão, tá? Então é girar o skate, né? Girar no eixo, né, das rodas, né? Fazer o skate dar um tombo completo, né? Então essas são as manobras do freestyle, ok? O downhill speed ou stand-up é a descida de ladeiras na maior velocidade possível. No downhill speed é que o skate é aquele adaptado, o long, né? Ele é um skate maior, mais comprido, que tem mais estabilidade para esse tipo de descida. Então não tem tantas manobras no downhill, né? O interessante é a velocidade e poder fazer as curvas ali da descida, né, com o skate em alta velocidade, ok? O downhill slide é a descida de ladeiras também em alta velocidade, mas realizando manobras de derrapagem, né? A imagem ficou um pouquinho escura, mas se vocês perceberem, ó, durante a descida ele faz um movimento lateral com o skate e deixa o skate derrapar na pista, né? Como se ele ficava de lado e vai arrastando de lado na pista, ok? Esse é o slide, né? Essa derrapagem do skate na pista, ok? O longboard, né? Ele é praticado com skates maiores, com 40 polegadas, onde o praticante também realiza as manobras de slide, né? Aquela descida, né? O longboard, além do tamanho maior, as rodas dele são bem maiores também, ok? O vertical, agora a gente já está entrando aqui numa das modalidades, por exemplo, que fazem parte dos X Games, tá? A modalidade vertical é praticada em pistas extremamente altas, com altura mínima de 3,5 metros, denominadas de half pipes, em formato de U, para que os skatistas literalmente voem ao alcançar suas extremidades. Várias praças, né, em algumas cidades têm uma pista como essa, né? Aqui em Curitiba a gente tem muitas, né? Essas pistas em formato de U, né, para a modalidade do vertical no skate, ok? O street, que é o skate de rua, modalidade mais praticada em todo o mundo. Os bancos, corrimões e escadas são utilizados como obstáculos para as manobras, né? Então a pista de street, ela tem vários, né, obstáculos na pista, né? Várias rampas que o skatista tem que passar, tem o corrimão, tem a escada, né? Então todas essas obstáculos que seriam até naturais do nosso meio de vida urbano, né, de uma cidade, eles acabam se tornando obstáculos, né, para a realização das manobras
nessa modalidade do street, ok? E daí as mini rampas, né? Essa talvez seja até mais populares, né? Facilmente elas podem ser fabricadas, né? Construídas. Ele é praticado em rampa que mistura os estilos street e vertical, com paredes ali um pouquinho inclinadas. É muito comum a gente encontrar algumas pistas aí que misturam, né, tanto aspectos do street com o vertical. Então, essa mini rampa acaba sendo uma opção para essas rampas que acabam, né, para essas pistas que acabam misturando aí esses estilos, ok? Categorias e competições, né? Existem várias competições dentro do skate, né? E várias categorias também. O street é o circuito com obstáculos, né? Como a gente já falou, o mais conhecido e o mais praticado no mundo é o street, tá? Daí nós temos o half pipe, que é essa rampa em formato de U, em que são conhecidos assim as manobras aéreas, né, onde o skatista voa, ele sai, ele se desloca, se descola da rampa, faz a manobra no ar e retorna para a rampa, tá? As manobras, então, elas são avaliadas por juízes que atribuem notas, considerando a dificuldade e a desenvoltura das manobras realizadas, tá? Claro que uma queda sempre vai acarretar numa nota menor, certo? Segundo exercício nosso, então. Das modalidades de skate, qual delas é considerada a mais praticada no mundo? Olha, eu já falei isso para vocês, hein? Alternativa A, o longboard. Alternativa B, a mini rampa. Alternativa C, o vertical. Ou alternativa D, o street. Então, qual dessas categorias, né, do skate é a mais praticada no mundo, considerada pelo menos a mais praticada no mundo, tá bom? Um tempinho para vocês responderem, voltamos daqui a pouquinho. Já retornamos, pessoal. E aí, você conseguiu identificar qual é, então, a modalidade do skate considerada que é mais praticada no mundo? Qual é? Né? Vamos ver? Então, das nossas alternativas é a modalidade do street, né? A modalidade mais praticada no mundo. Vocês lembram quando eu falei lá das piscinas, né? Dos surfistas, né? Dos surfistas lá na Califórnia e das piscinas, né? O que é isso? Na Califórnia, né, nos Estados Unidos, as piscinas são diferentes das nossas piscinas aqui no Brasil, né? As nossas piscinas normalmente elas são azulejadas. Nos Estados Unidos não, essas piscinas elas são de cimento e a borda de baixo da piscina ela é arredondada. Então eles conseguiam descer pela parede das piscinas vazias, sem água, né? Então, eles acabavam invadindo até as casas, né, que tinham piscinas vazias, né, e usavam as piscinas como rampas de skate. Então, duas dessas modalidades que nós vimos, principalmente a vertical, né, aquela que tem a pista em formato de U, essa pista ela foi criada a partir desse skate nas piscinas, tá? Esse uso das piscinas para andar em skate,
tá certo? E o street mistura daí, também tem essa questão da piscina um pouco, né, mas leva para dentro da pista vários outros obstáculos, daí sim, copiados de uma estrutura urbana, de uma cidade, né, como por exemplo o famoso corrimão, né, a gente vê muitos skatistas, né, fazendo aquele deslize, o slide pelo corrimão, ok? Então só para a gente, no começo da aula eu falei da questão das piscinas, então das piscinas, dessa ideia de andar de skate nas piscinas, é que saiu a pista em U, né, para o skate vertical, né, com as suas manobras aéreas, ok? Continuando então, a gente vai fazer agora então uma revisão do que a gente falou aqui sobre o skate. Primeiro, a gente não sabe ao certo a origem, né? Existem algumas teorias do surgimento do skate, né? Acredita-se que ele evoluiu de um patinete e começou a ser usado por surfistas como estratégia de treinamento, né? Então essas são teorias do surgimento do skate. Na verdade, a gente não sabe com certeza como que ele, né, chegou, como que surgiu, tá? As modalidades são o freestyle, aquela que é no chão, né? O downhill, pode ser o speed, só descer, ou o slide, que você desce fazendo as derrapagens, né? O longboard, com aquele skate maior, mais comprido, com rodas maiores e mais estável também. O vertical, com a sua famosa pista em U, né? Que foi lá tirada das piscinas, pensada a partir das piscinas, e o street, que é a modalidade mais praticada no mundo, né, com os seus obstáculos urbanos. E ainda a mini rampa, né? A mini rampa surge aí como uma modalidade, mas também como uma alternativa, uma rampa mais fácil de ser montada, de ser colocada num parque ou num ambiente público, né? Inclusive várias praças, não só aqui em Curitiba, mas em outras cidades eu já vi isso, várias praças acabam tendo lá uma mini rampa de skate, né, para o pessoal praticar, certo? Por fim, vamos deixar ainda alguns vídeos para vocês completarem aí o conhecimento, tá? Modalidades de skate no X Game, como eu falei para vocês, o vertical é uma dessas modalidades, mas aqui tem um vídeo que mostra todas as modalidades praticadas no X Game com o equipamento do skate, tá? O longboard, então, o longboard tem se tornado cada vez mais popular, né? Principalmente entre os adolescentes e os jovens. Então, um vídeo ali bem interessante de uma descida onde a câmera está presa no skate. Então, você vai acompanhar, né, uma descida de longboard de cima do skate. E um downhill também, uma filmagem, né, uma gravação muito interessante de uma descida muito difícil em alta velocidade, né? O skatista com todos os equipamentos aí de proteção, capacete, luva, porque a queda pode ser muito fácil por conta da velocidade que o skate acaba desenvolvendo, né? Então, 3 vídeos que eu deixo para vocês aqui de dica, para vocês assistirem, para vocês completarem aqui isso que nós vimos na nossa aula, né? Como eu digo para vocês, nós não temos tempo aqui para ficar assistindo esses vídeos. Então, a gente deixa aí como uma alternativa para vocês completarem esse conhecimento em casa, né? Vale a pena assistir para saber um pouquinho mais sobre esse esporte tão interessante do skate. Talvez vários de vocês tenham um skate em casa e até pratiquem, né? Talvez no estilo freestyle, ou tenha uma rampa aí perto da sua casa, uma mini rampa, faça suas manobras, mas sempre é bom a gente conhecer um pouquinho mais. Você conhecendo um pouquinho mais sobre o esporte, você vai praticá-lo ainda melhor, ok? Pessoal, por hoje ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima aula com mais uma atividade, com mais uma prática corporal de aventura. Na natureza ou urbana? Vamos ver na próxima aula, ok? Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!